Dia 30 de agosto de 2015, faleceu Wes Craven, um dos mestres do cinema de terror norte-americano. Sim. E esse programa é a nossa homenagem a ele. É isso aí, sejam bem-vindos ao Pipoca Nanquim de hoje. Eu queria estar feliz, mas não pode estar feliz, é uma coisa estamos triste. Tristes, né? Com a perda de um cineasta importante aí para os fãs de terror. O Alexandre, antes inclusive disso, falava: nós temos que fazer um especial do Wes Craven, temos que fazer um especial do Wes Craven. A gente nunca fez. É tarde demais. É, tarde demais, mas antes tarde do que nunca, certo? Hoje com o Bruno Zago, Alexandre Calari e o nosso convidado Diego Penha, colaborador lá do site Pipoca Nanquim. Visite esse site para mais conteúdo e para textos brilhantes do Diego Penha. Então vamos lá. É isso aí. Eu confesso que não entendo muito, então eu quero ver o que vocês têm a dizer sobre isso. Eu sei que ele é muito importante porque ele fez lá o Freddy Krueger e outros filmaços, né? Eu acho assim, vamos bater um papo aqui, Diego, ver se você concorda comigo. Obviamente ele criou dois personagens importantíssimos para o cinema de terror, que é o Freddy Krueger. Não vou nem assim, a importância do Fred ele se iguala ao Jason e se iguala ao Michael Myers, assim, é muito Se iguala, foda. cara. E ele criou também o Pânico. É o Ghostface. O Ghostface, que, puta, é outro personagem que entrou pro imaginário do terror aí. Então, é difícil, né? São raros os cineastas que conseguem criar... Consegue emplacar um que e entra na história do terror, assim. E ele emplacou dois, né? Mas além disso, ele vem de uma geração que ele quebrou a linguagem do terror. Então, terror antes do Wes Craven e da geração dele, alguns outros diretores importantes como John Carpenter e tal, era uma coisa um pouquinho mais alegórica, assim, e o Wes Craven veio com uma proposta mais real, mais tapa na cara. Sabe qual é a maior diferença, eu acho, dessa geração que vem com o Wes Craven? Ele vem de uma geração do final dos anos 70 e começo dos anos 80, assim. Ele começa a fazer filme no comecinho dos anos 70, mas a geração, ele é um dos precursores. É uma geração que se formou em cinema. Isso era bem raro, a galera vinha de outros lugares, assim, eles vinham de outras profissões e entravam no meio do cinema e começavam a fazer filme. Isso meio em geral, assim. E, por exemplo, o George Lucas é um dos também que é precursor nisso. Sim. E aí ele se forma numa faculdade de cinema, então ele manjava de cinema, história do cinema, de estética, enfim, e aí começa a fazer filme. E ele tem uma opção muito louca, assim, né? Começar com um filme de terror de primeira, assim. Mas assim, antigamente, né, você pega os anos 60, tinha grandes diretores, sei lá, o próprio Hitchcock, obviamente, e Stanley Kubrick e tal, os caras que se aventuravam pelo gênero. Mas filmes de terror, aquelas coisas que eram produzidas na Hammer e tal, eram coisas mais... ficar com aquele pé na fantasia, era vampiro. Pensa num filme de psicopata, assim, uma coisa como o primeiro filme do Wes Craven, que foi A Última Casa da Esquerda, traduzido aqui, Last House on the Left, traduzido aqui como Aniversário Macabro. É de 72. Cara, ele chega com esse filme e dá um pé na porta. Na mesma época que está sendo produzido O Massacre da Serra Elétrica e alguns outros filmes que marcaram época, assim, pela virulência deles. Né? Esse filme teve refilmagem. Que é muito boa, por sinal. Eu não vi o original, mas a refilmagem não é muito... Eu achei achei excelente, é recente aí. Eu achei ótima e é tenso pra caramba, cara. É muito tenso. Tem uma cena de estupro tão forte no primeiro também, igual do segundo. Porque o mote é esse, né? A moça que é estuprada e os caras ficam na casa dela depois, são abrigados pelos pais. E os pais não sabem que estão abrigando os estupradores da filha ali. E já tá desmaiada. Mesma coisa, né? No dia do aniversário dela. No dia do aniversário dela, cara. É a menina desmaiada lá na 17 anos no original, né? 17 anos? Caramba, menor de idade. Pois é. O Aniversário Macabro, eu não tenho certeza se a versão original tinha cenas de estupro mais óbvias que, por exemplo, tem hoje em dia na versão do Wes Craven, né? Sim. Versão do diretor, né? Com as cenas deletadas e tal. Que é fácil de encontrar na internet, assim. Mas, mesmo pensando que se tirar as cenas que não são tão óbvias, assim, elas não são tão explícitas, é bem pesado, cara. É bem pesado no geral, assim, tem um climão pesado. E é engraçado, assim, eu gosto desse filme, principalmente
porque por onde o Wes Craven tirou a inspiração, que é, ele tirou do Ingmar Bergman, é um filme sobre estupro também, do Bergman, e aí ele resolve fazer a versão desse filme, ele diz isso, tem uma entrevista que ele diz, eu vou fazer essa versão, mas eu vou fazer uma versão de terror. Então ele tem uma opção assim de pegar uma... Vamos lá, o Bergman é considerado um dos grandes mestres da sétima arte, né? Um grande mestre não de cinema, de arte. E ele pega isso e faz uma versão assim, vou fazer uma versão de terror. E é o primeiro filme dele, sabe? Então acho que... Feito com baixo orçamento, só artistas amadores. E aí esse filme é tão potente, ele é tão bem feito, tão bem montado, tão bem editado, que influenciou, por exemplo, o Mario Bava lá na Itália para fazer em 74 Cães Raivosos. Assim. A cena é muito parecida. Bom, o Last House on the Left foi proibido em vários países, cortou um doce na Inglaterra, foi um marco assim. Sim. E o Wes Craven ele se tornou realmente um cineasta de terror. Hoje em dia até alguns cineastas são mais ou menos seguem essa linha, tipo o Eli Roth ou o Rob Zombie, são caras que fazem só terror. Tem alguns que se aventuram pelo gênero e saem, né? E o Wes Craven foi um dos pioneiros nisso daí, né? Eu sou um cineasta de gênero e ponto final. E aí, eu acho que o próximo filme dele que marca é o Quadrilha dos Sádicos. Isso, The Hills Have Eyes. The Hills Have Eyes também teve uma refilmagem que é bem bacana. E na sequência o Wes Craven foi fazendo várias coisas legais e ele criou o Freddy Krueger. Cara, uma coisa bem legal, vamos falar do Freddy Krueger. É legal como ele pensou o Freddy Krueger, né? A primeira coisa que ele pensou, ele queria fazer um ícone do terror, um vilão, né, icônico do terror. E aí ele pensou em como marcar isso de uma maneira que fosse muito crua, assim, muito que pegasse meio na natureza humana. E aí ele falou assim, talvez o maior medo dos humanos na história da humanidade tenha sido garras. Então ele pensou assim, eu acho que desde que o humano foge de animais, ele foge de garras, então eu preciso fazer um assassino não que usa faca, não que usa machado, mas que tenha garras. Que tenha garras. E o outro medo também é o de dormir, né? De ser atacado sem defesa nenhuma. Você tá ali desprotegido e atacar. É um medo também, meio primata. O Freddy Krueger, na verdade, ele é interessante porque hoje parece muito óbvio isso, mas a partir do momento que você pega um assassino e coloca ele dentro dos sonhos, dentro de outro mundo, em que você obrigatoriamente vai ter que visitar todo dia, ninguém mais está seguro. Foda, cara. A questão de não poder dormir. Isso é uma loucura, cara. Pegando a galera, né? E outra, ele brinca com a própria ideia de que, desde criança a gente ouve história, se você acontecer isso, fulano vai te pegar durante a noite, vão te agarrar seus pés na cama, não sei o que lá. E ele pega isso e transforma num filme de terror foda. E aquele negócio que você falou também, que eu acho que ele é mestre em fazer. E ele não precisa ser explícito. Ele consegue, embora tenha muita cena de sangue jorrando e tal, a luva que surge no banho, né? Ele consegue criar atmosfera, Diego. Sabe? O momento que antecede o ataque do Freddy Krueger, a atmosfera de você estar lá vendo aquele ator dormindo na cama desprotegido, você sabe que vai acontecer o treco com ele, que ele vai morrer no sonho e que isso vai afetar na vida real. A atmosfera que ele cria é ótima. Ele fala que pra você fazer um bom filme de terror, assim, você tem que meio que balancear isso entre a tensão e o susto. Isso. Não adianta você fazer um filme só de susto ou só de tensão. Que ele fala que isso dá errado, você tem que saber a hora de fazer a tensão. Ele também dar o susto. Ele criou um personagem que era assustador, tinha uma dose de humor também, escolheu o ator certo pra fazer. E ele se manteve... Uma maquiagem fantástica. Maquiagem fantástica, todo deformado, né? E dá pra ver a expressão, né? Você vê que ele tá rindo, tem hora. É o Robert Englund, né? Muito bom. E o Wes Craven se manteve ligado ao Freddy Krueger ao longo da carreira dele. Se não me engano, ele escreveu o roteiro, não dirigiu, mas escreveu o roteiro do terceiro episódio. Acho que ele escreveu o roteiro de mais um, antes de dirigir novamente o último episódio, se eu não me engano. E tem um rolê que é muito foda, que o Freddy Krueger tem uma coisa que é a questão do imaginário, assim, que é quanto mais você acredita nele, mais chance de te pegar. Sim, mais poder você dá pra ele. Mais poder você dá pra ele. Que é meio que essa força do real que depende de você botar fé nela, sabe? Então é bem legal, assim, cara. Não é à toa que é icônico. Uma coisa interessante é que o Wes Craven, ele foi responsável pela volta do Monstro Pântano. Porque o Monstro Pântano foi um personagem criado lá nos anos 70 pelo Len Wein e o Bernie Wrightson. Teve uma revista que durou não sei quantas edições aí, e em algum momento essa revista foi cancelada. E quase todo mundo da indústria dos quadrinhos é unânime em dizer que o Monstro Pântano poderia ter ficado esquecido para sempre se
o Wes Craven não tivesse... Falasse, porra, acho que eu vou fazer um filme daquele personagem do Monstro Pântano que eu lia e tal, curtia, ou sei lá. Enfim, resolveu trazer o Monstro Pântano e alguém chegou no Lin Wai e falou, porra, cara, se vai sair o filme, a revista não deveria voltar para apoiar o filme? E o Lin Wai, editor da DC na época, falou, tá certo. Então, reativou a revista do Monstro Pântano, que dali a alguns anos, acho que isso aí foi em 81 ou 82, dali a alguns anos, 1 ou 2 anos, sei lá quanto, o Alan Moore assumiria. Foi parar no Alan Moore. Né, e virou o que virou. Talvez o Alan Moore não tivesse feito Voz do Pântano se o Wes Craven não tivesse feito o filme. Com certeza. Né, é verdade. A história seria diferente. É bem fraquinho, mas serve como curiosidade. E, bom, aí o Wes Craven ele foi deslanchando a carreira dele, fez várias coisas bacanas assim, inclusive... Como é que chama aquele? A Maldição dos Mortos. A Maldição dos Mortos ou dos Mortos-Vivos? Dos Mortos-Vivos. The Serpent and the Rainbow. Baseado no livro The Serpent and the Rainbow. Teve um pesquisador, se eu não me engano ele era da National Geographic, e ele foi enviado para desvendar a verdade por trás dos zumbis lá no Haiti. Isso é uma história famosa. Então ele passou acho que 1 ano e pouco lá, estudando tudo que ele poderia descobrir a respeito dos zumbis verdadeiros. Quando ele voltou, ele fez uma matéria bacana e escreveu esse livro famoso, The Serpent and the Rainbow, A Serpente e o Arco-Íris, que até onde eu sei permanece inédito no Brasil. Foi aí que ele descobriu a história dos feiticeiros voodoos, que ele descobriu a história dos peixes, que os caras extraem o veneno e tal. Foi tudo aí, foi esse cara que descobriu com as pesquisas que ele fez. Bom, o Wes Craven resolveu fazer um livro baseado no The Serpent and the Rainbow, com o Bill Pullman, aí no começo de carreira, fazendo o papel do pesquisador, só que ele deturpou bastante isso daí, e ele transforma o livro num livro mais próximo do zumbi que a gente conhece aí. Do zumbi de ficção. O filme transforma o filme numa coisa mais próxima do zumbi de ficção. Só que é um filme importante por ter tentado resgatar esse outro lado dos zumbis. Filme já feito depois que o Romero tinha lançado o zumbi dele com muito êxito. Né? Então ele resgatou resgatou essa outra história, esse outro lado dos zumbis. E o Wes Craven fez alguns filmes aí, Shocker, que é bacana, 1000 volts de terror, né? Tem As Criaturas Atrás das Paredes, outro filme interessante em que os caras mudam para uma casa, a família muda para uma casa e a casa é habitada literalmente por criaturas que vivem entre as paredes, assim. Caralho, que bizarro! É bizarro. Nossa, esse eu queria ver, hein? O filme é muito bom até a conclusão. A conclusão, quando as criaturas são expostas, literalmente, assim, perde um pouco de todo o impacto, toda a construção. Mas eu acho que sempre pega o cara que mostra a criatura inteira, assim, velho. Tinha que deixar mais na nossa cabeça. Eu tenho a sensação que talvez, pode ser só coisa da minha cabeça, eu tenho a sensação que faltou um pouco de orçamento para fechar o filme e é meio apressado, assim. Final, mas todo o desenvolvimento, porra, cara, é do cacete, é muito bom. O Wes Craven, ele deu uma decaída durante um tempinho, e aí quando todo mundo achava que ele ia ter, sei lá, o mesmo destino do John Landis, assim, o cara foi importante pra cacete e acabou fazendo só telefilme, ele me aparece com o quê? Pânico. O Pânico foi uma retomada desse gênero de terror do slasher nos anos 90, né, bicho? Isso aí foi uma retomada. Tinha morrido já lá com Sexta-feira 13, com Halloween, com o próprio Freddy Krueger. Ninguém mais falava nisso aí, bicho. Não tinha mais filme disso. E não só retoma os slashers em relação à temática, mas o próprio filme, ele faz uma metalinguagem em relação ao slasher. Ele subverte a fórmula do slasher, para coisa de conversa, ele brinca com todos os clichês. Então, não dá para fazer um slasher novo, porque, sei lá, os 25 Sexta-feira 13 mataram o gênero Ninguém slasher, mais tem medo disso. Ninguém mais tem medo e tal. Então, e se a gente brincar com todos os clichês, com tudo que é chavão, e se a gente colocar um assassino frenético, porque o assassino, enquanto os assassinos caminham indo atrás, o assassino do Pânico é frenético, sai, toma as coisas, pula, derruba, aterroriza as pessoas. É verdade. É uma loucura. Isso é uma diferença assim, mesmo, né? cara. E, pô, quando aparece o Negão no filme, você não assistiu o filme, você não sabe que o Negão morre? Eles falam isso no filme. O Negão morre no filme, pô. Não, você não pode ir lá sozinho, não. Se for sozinho, não pode tomar banho. Não tomou banho, morre. Cena de sexo, morre. Não pode. Ele brinca com todos esses... É legal demais, né? Muito inteligente. É, cara. Muito bom. E ele pega o rosto do Grito, do Munch, que é uma obra de arte referente, tanto foi roubada, né? Uns tempos pra trás. Foi. Quadro.
E ele pega aquele rosto que é um dos quadros do Munch, que é uma emblemático, né? Emblemático. Pânico 2 é dele? Esses daí não? Sim. Os 4 são dele. Os 4 são dele? Eu sei que o quarto saiu depois de um bom tempo. Sim, o 4 eu acho que uns 10 anos depois, já foi meio mais velho. Foi uma retomada, e o 4 é uma metalinguagem. Da metalinguagem. É foda o quarto filme. Eu lembro que eu não botei muita fé, fui ver no cinema, me diverti pra caramba. Eu também. Eu acho que o 2 e o 3, ele gira em torno do mesmo tema. Não chega a ser ruim, não compromete, mas não tem o brilhantismo do primeiro. Não. E ele tenta fechar uma trilogia amarrada, assim. Eu acho que ele até consegue dentro da proposta, dentro do que eles propõem fazer. E o 4 retorna lá 10 anos depois e foi bacana. Pela lista que consta oficialmente, 2011 é o último filme dele, que é o Pânico 4, gente encerrar Depois disso ele pegou, já começou a sofrer do câncer na cabeça já. As notícias que a gente leu, que eu pelo menos li a respeito, dizia que ele já estava brigando com esse câncer há muito tempo. Sim. E até por isso que o ritmo de trabalho dele deve ter diminuído, até minguar totalmente. E aí... Ele até deixou uma postagem... Aos 75 anos, né? Novo. Ele até deixou uma postagem despedida no Twitter. É mesmo? Sim, ele fez lá uma postagem do tipo, não desistam dos seus sonhos, se vocês querem fazer filme, vão e façam, não sei o que lá. Bom, então a gente encerra com essa homenagem, lembrando aí a trajetória de um dos principais cineastas de terror. Exato, cara. Fica aí com a nossa homenagem ao Wes Craven. Se você não conhece a obra dele, procura no IMDb, vai atrás, vê todos esses filmes que a gente indicou e mais alguns. Tem muita coisa boa. É um amante de filmes de terror? Compartilhe então esse vídeo com seus amigos, tá? Por favor, a gente precisa dessa força. Se inscreve no canal e o Pipoca Nanquim merece o seu joinha, certo? Deixa o joinha aí. Obrigado pela presença. Isso, Dieguito. Falou, galera. Valeu, cara. Valeu. Até mais. Melhor que o Danielzinho, né? Sabia. Cala a boca. Mais magro.